Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Nós continuamos na nossa série O Jejum e o episódio de hoje, vocês aí pediram tanto como fazer um jejum que Deus atende. Hoje nós vamos discutir e abordar nesse episódio quais são as práticas e estratégias que devemos ter para realmente nos alinharmos a um jejum que Deus atende. Então eu já começo perguntando o que significa fazer um jejum que Deus atende? Muito bem, o que é jejuar? Simplesmente tapar a boca. Significa abstinência. Bem, o conceito do jejum que Deus atende, segundo a Bíblia, é abordado em Isaías capítulo 58. Deus confronta Israel, que pratica muito jejum. Vários jejuns que eles criaram, não que Deus tenha ordenado. Na realidade, só um jejum ordenado por Deus, no sentido de todos os anos, que é o Yom Kippur. Mas os judeus criaram muitos. Então, no capítulo 58, Deus diz qual é o jejum que ele atende. E esse jejum que ele atende, ele diz, e eu vou citar. Primeiro, libertar os oprimidos. Quebrar as correntes da injustiça e aliviar o sofrimento alheio. Esse é o jejum que Deus atende. Segundo, dividir o pão com os famintos. Ajudar os que estão em necessidade. Terceiro, prover abrigo aos desabrigados. Quarto, vestir os nus. E quinto, não esconder dos seus semelhantes. Isto é, estar disponível para ajudar. Então Deus disse que esse é o tipo de jejum que ele atende. O que ele está chamando a atenção? Não está dizendo que você não deve jejuar, mas não adianta você simplesmente deixar de comer e não seguir esses princípios da misericórdia ou de estar cuidando dos seus próprios interesses no dia do jejum. Ele diz, que jejum é esse? Você jejua, mas vai cuidar dos seus negócios, em vez de estar na presença de Deus. O jejum que Deus atende é, na realidade, uma expressão de humildade, de busca, um desejo de transformação, de eu ser melhor, de parecer mais com Deus. O verdadeiro significado vai além da mera abstinência. É o que Deus quer destacar. Não é só porque eu deixei de comer, não é porque eu deixei de fazer alguma coisa, mas eu preciso incorporar à minha vida esses atos de misericórdia. É um convite ao amor, à reflexão, à oração, ao arrependimento, às necessidades dos outros. Uma vez na África do Sul tinha um movimento de ajudar os pobres, então chamava as pessoas para jejuar. Aquilo que você ia gastar hoje comendo, não coma. Entregue para ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão famintos. Então, em poucas palavras, o jejum que Deus vai atender é esse, o bíblico. E quais são os elementos que são essenciais para que a pessoa que está em casa aí possa ter um jejum que seja eficaz espiritualmente, não só no físico, na mente, nas emoções, mas também eficaz espiritualmente? Eu listei aqui, achei engraçado quando você falou que alguns perguntaram, a apostila que tem aí. Eu sou conhecida como aquela que gosta de... escriba, toca escrever. Eu costumo dizer, acima de tudo, eu sou mestre. Se você me fizer uma pergunta, eu vou lhe dar uma aula. Então, na realidade, eu gosto de registrar. E listei os vários pontos, porque se você quer aprender, então vamos lá. Primeiro, intenção sincera e clara. Primeira coisa, assim como as estrelas têm seus próprios rumos, em um jejum, você deve começar com um propósito claro. Por que eu vou jejuar? É vital que você defina. E uma coisa boa é escrever, por que eu vou entrar num jejum? Primeiro passo, qual o meu propósito? Segundo, oração e meditação.
Porque se você quer jejuar espiritualmente, é porque você quer ter um encontro com Deus mais profundo. Então é preciso entrar em jejum, porque todo jejum deve ser acompanhado de momentos intensos de oração e de meditação, para que Deus possa revelar o que está no seu coração e o que Ele tem para nós. Entenda que vai ser um diálogo, é um período de diálogo, não é onde eu chego para monologar com Deus, mas eu falo e vou ouvir a Deus. Em terceiro lugar, o arrependimento e a confissão fazem parte desse, é outro elemento, o arrependimento. Por quê? Eu quero no jejum a vontade de Deus, mas quanta coisa da minha vida está fora. Então eu tenho que me arrepender de tudo que está fora. E no jejum Deus vai pondo o dedo nestas coisas das quais preciso me arrepender e confessar. Em quarto lugar, uma abstinência consciente. Do que eu vou me abster? Você precisa definir isso. Escolha o tipo de jejum. Que tipos de alimentos? E aqui já respondemos algumas das perguntas extras que não vieram no primeiro bloco, porque abstinência é a palavra-chave. Existem vários tipos de jejum, como vimos na série de podcasts passado. O jejum que chamamos absoluto, você não come e não bebe. Mas nós não temos na Bíblia exemplos dessa natureza, a não ser o de Esther. Dizemos o de Moisés, como falamos da outra vez, mas esse ele estava com os sentidos suspensos, porque o nosso organismo precisa de água. Então, um jejum mais radical é aquele em que você só bebe, e deve beber bastante. Mas também, quando você olha, por exemplo, ao Daniel e fazem a pergunta, nós não temos certeza de como foi o jejum de Daniel. Ele disse que se absteve de algumas coisas, legumes para comer, água para beber e tudo. O quê? Significa, deixei de lado algumas coisas. Então você pode dizer, você é um carnívoro? Eu vou passar X dias sem comer carne. Vou me abster disso, vou me abster do café, vou me abster das redes sociais, vou aposentar o meu celular, não olho para ele. Então é preciso definir. Defina o tipo de abstinência. E lembre-se que a compaixão e a justiça, para nos harmonizarmos com Isaías 58, é muito importante. Revestir-nos de humildade é outra coisa. Ter um propósito claro, lembrar que precisamos de estar sós com Deus. A solidão com Deus é muito importante no nosso jejum, a menos que nós estejamos jejuando em grupo. É mais fácil jejuar em grupo. Por exemplo, um dia de jejum da igreja. Um dia de jejum que você vai com uma pessoa que é seu companheiro de oração. É mais fácil. Muito mais fácil. Quando começamos a igreja em São Paulo, todo primeiro domingo do mês nós tínhamos um jejum das 6 da manhã às 18. É um jejum coletivo, então você não tem muita dificuldade. E muitas vezes nós fazemos isso, jejuns coletivos, o dia inteiro, porque um fala, outro fala, um ora, outro canta, é muito mais fácil, evidentemente. Mas fora disso, quando você está sozinho, lembre de ter tempo de solidão com Deus e seja consistente. O que é consistência? Manter-se regular, disciplinado durante o período de jejum, sem desviar do compromisso. Você definiu que é uma coisa, vá até o fim, seja consistente, persevere. Se porventura der uma escorregadela, também você não vai para o inferno por isso. Não se sinta condenado, prossiga. Eu me lembrei de uma pessoa que foi expulsar o demônio, ela estava em jejum e comeu uma banana. Esqueceu de comer a banana. Aí, na hora que foi expulsar o jejum, ele disse, você estava de jejum com a banana. Mas ele disse, não é a minha banana que vai lhe expulsar, sai dele agora em nome de Jesus. Já é claro, porque não aceite uma condenação e o inimigo é especialista em nos acusar. Mas vamos lá. Como foi o exemplo de Jonatas também, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso, vamos ter um episódio sobre isso, quando você escorregar, o que nós podemos fazer. Então, existem histórias bíblicas que exemplificam esse jejum aceito por Deus? Temos muitos, e nós listamos alguns. Por exemplo, no Monte Sinai, Moisés, por 2 vezes, subiu ao Monte Sinai
e jejuou por 40 dias. Êxodo 34, 28. Esse jejum foi acompanhado por um momento significativo de revelação. O resultado, porque a sua pergunta é que o jejum que vai ser aceito por Deus. Sim, na primeira vez, Moisés desce com as tábuas da aliança. Depois de 40 dias. Na segunda, ele sobe para interceder. Veja que os motivos aqui são diferentes, mas Deus atende os dois. Porque alguém pergunta, será que eu posso jejuar por um motivo? Sim. Para pedir alguma coisa? Sim. Ou só para estar com Deus? Sim. Sim. Você pode. Pois a primeira vez, ele foi porque Deus chamou, sobe para cá. E Deus é que tinha o propósito, entregar uma revelação. Agora, quando Moisés desce, encontra todo mundo adorando o bezerro, e Deus diz, vou destruir esse povo. Aí ele, não. Ele sobe para interceder. E Deus aceita. Deus aceita a intercessão de Moisés. E é tão interessante que ele desce do monte com o rosto brilhando. Desceu com a glória sobre ele. Daniel. Não vamos encontrar Daniel. Qual é o motivo principal? E eu vou trazer aqui os 21 dias. Qual foi o principal? Gerar uma promessa. Porque ele olha para ele está no cativeiro. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas o profeta Isaías havia já profetizado que o povo ficaria 70 anos. E Daniel vai lá e faz as contas. Uau! O que ele faz? Vai diante de Deus arrependendo-se pelos pecados de Israel, para rogar a Deus pelo cumprimento da profecia. Deus atendeu tanto a Daniel que revelou um mundo de coisas. Na realidade, Deus deu todo o calendário até o fim dos tempos. A morte do Messias, a vinda do Messias, a restauração dos muros de Jerusalém e até a 70ª semana de Daniel, que tem a ver com o arrebatamento da igreja e com o governo milenar. Temos Esdras, o que é também um tempo de arrependimento, porque o povo regressa, mas vê que se casaram com povos estrangeiros e não estavam praticando a justiça, a compaixão, explorando o povo, e lá vai ele jejuar, se arrependendo dos pecados. Mas também Esdras jejuou para pedir orientação a Deus na viagem, para que Deus protegesse. Ele ficou com vergonha de pedir ao rei proteção, porque ele disse, eu disse que Deus nos protege, então vamos pedir que Deus nos proteja. Deus atendeu. Os ninivitas, quando chega Jonas e anuncia 40 dias e Nínive será destruído, o rei se arrepende, manda todo mundo se arrepender, a cidade inteira se arrepende e entra em jejum. E o juízo de Deus é suspenso. Então vemos aqui diferentes tipos de jejum, diferentes motivos, mas todos eles são atendidos por Deus. E Jesus, não podemos deixar de mencionar o jejum de Jesus, 40 dias, que sai dali no poder do Espírito Santo para dar início ao seu ministério. No caso de Jesus, ele é um tempo de preparação para dar início ao seu ministério. Então, o que vemos de comum? O arrependimento. O arrependimento é algo comum. Segundo, a busca de uma direção divina. A busca da direção de Deus e cumprir a sua vontade. Em todos estes exemplos, e temos muitos mais, como você vê, motivos diferentes, mas tem algo em comum. Todo mundo busca Deus com o coração contrito, arrependido, porque quer, acima de qualquer coisa, sua vontade, sua direção. Maravilhoso isso. Como que nós, então, podemos nos preparar para um jejum que seja eficaz espiritualmente, que Deus atenderá? Nós temos que pensar que quando vamos entrar no jejum, temos que definir o propósito. É a primeira coisa, eu tenho que me preparar primeiro com o propósito. E aqui vem a questão da duração. Porque existem jejuns muito simples, que é o jejum de um dia. Não precisa tanta preparação como se você vai entrar numa semana de jejum, 21 dias de jejum, 30 dias de jejum. Porque o que lhe move? Porque sempre há algo que nos move. Então defina, por que eu vou jejuar? Segundo,
O estudo e a meditação sempre tem que estar presente. Relacione passagens bíblicas que podem ajudá-lo exatamente no propósito. É por cura? É uma intercessão? Selecione os textos bíblicos que podem ajudar na sua oração durante o seu período de jejum. Terceiro, oração prévia, porque antes, durante e depois temos que estar orando. E aqui o que vamos pedir a Deus? Senhor, dá-me força, dá-me sabedoria, dá-me graça para cumprir o propósito, para que eu possa perseverar. E como eu disse, a intensidade de cada nível da preparação depende da duração do jejum. E confissão de pecados. Sempre temos que nos lembrar que nenhum de nós chegou ao ponto desejado. Nós pecamos por palavra. Aliás, a Bíblia é muito clara que diz que se eu sei o que é fazer o bem, não faço, eu já cometo pecado. Então, nenhum de nós chegou lá. Então, sempre temos que sondar o nosso coração. E fazer um planejamento prático. O que é esse planejamento? Envolve aquilo de que eu vou me abster. Eu vou me alimentar de algum tipo de alimento. Eu vou comer saladas. Eu vou ter uma refeição por dia. Então é preciso haver um planejamento, inclusive, que se você vai usar alguma coisa, de comprar, de adquirir. Isso é importante. Outra coisa da preparação é a comunicação. Você é uma pessoa sozinha, você é casado, você tem filhos. É preciso haver comunicação na família. Porque se não houver uma comunicação, pode haver uma dificuldade aí de relacionamento. Você vai cozinhar para o povo e jejuar ao mesmo tempo? Como é que vai fazer isso? Então, e revista-se de uma expectativa espiritual. Esteja aberto para o que Deus quer e prepare o ambiente. Prepare o ambiente. E como eu disse, tudo vai depender. Não existe assim umas regrinhas, porque a realidade de cada um é diferente. Se você mora sozinho, a sua casa inteira é um ambiente apropriado. No entanto, você tem aqueles lugares preferidos, ou fica mudando de local daqui para ali. Né? É muito engraçado isso. Eu tenho um apartamento grande, mas eu tenho vários lugares. Agora mesmo a gente está em 20, 40 dias de jejum. Cada dia um decreto. Mas todos os dias tem um casal que está liderando a oração do dia. E como eu me levanto cedo e tenho alguns rituais, então esse período agora, o meu local se tornou a minha própria cama. Por quê? Porque eu tiro os travesseiros todos, porque eu gosto de me prostrar. E eu faço alguns alongamentos antes, aí pego o computador, pego os elementos da ceia e ponho ali, porque ali, então, em cima da minha cama, eu ponho o vinho, ponho tal, porque ali eu fico já prostrada e fico orando em línguas enquanto o outro está. Mas fora disso, muitas vezes no fim do dia, eu tenho uma cadeira que eu gosto de me sentar ali, uma na sala, outra no meu escritório. Então, se você está sozinho, tudo bem, mas às vezes você tem muita gente em casa. Às vezes só o banheiro é um lugar onde você pode jejuar e orar tranquilo. Mas é importante que você escolha um ambiente onde você possa estar livre, onde você não seja realmente perturbado. Então essas etapas ajudam a criar um ambiente propício. Quando você vai começar, todo o seu ser está voltado para aquele jejum. Maravilha. Quais erros, então, que podem impedir que o nosso jejum seja bem sucedido? Quais são os principais? Primeiro é a motivação errada. Por que eu vou jejuar? Razões egoístas. Eu vou jejuar para Deus castigar fulano. Eu vou jejuar para me vingar de fulano. Não. Tem que ver as suas motivações. Motivações egoístas, Deus não vai ouvir. Segundo, falta de oração e leitura da Bíblia. Você só deixa de comer. Não ora, não lê a Bíblia. É um erro. Aliás, eu vi aqui numa das perguntas alguém dizendo que eu acho que estava jejuando todo errado, afinal tem que orar. Sim, senhor, porque se você só deixa de comer, isso não é jejum, é dieta. Ou é essa moda do jejum intermitente? Virou a moda agora, jejum intermitente. Ok, você está pensando na saúde, você está pensando em perder peso. Tudo bem, então você vai, trabalha, mas nada a ver. Agora, é um erro você não linkar Por exemplo, vou
o meu almoço, vou pular o almoço. Mas você pula o almoço para quê? Para adiantar o seu trabalho, para cumprir as suas metas. É um erro, verdadeiramente é um erro. O legalismo. O que é o legalismo? Ficar concentrado em regras. Como aqui, e se só for uma comida? Ou isso... Não, isso é regra, gente, legalismo. Deus não está chamando aqui para seguir um bocado de regrinhas. Deus está olhando para o coração da pessoa. Você não pode criar ou olhar para outro. Como é que o outro fez o jejum? Cada pessoa tem uma experiência. Então não vamos entrar com o legalismo, tornando aquilo uma obrigação. Eu já disse que eu tenho que jejuar toda terça-feira. Não jejuei, agora vou para o inferno, estou condenado, Deus não me escuta. Isso é legalismo. Isso é legalismo. O descuido com a saúde é outro problema. Ignorar sinais do corpo ou as condições da saúde podem tornar o jejum fisicamente prejudicial. E eu vou chamar atenção aqui, porque tem muita gente que acha bonito porque vê outro jejuando e depois vai e adoece. Ou já tem uma condição física que não lhe permite jejuar. Está grávida, não jejua. Está doente, pergunte ao seu médico. E é uma das coisas que a gente vai recomendar. Consulte o médico. Se você vai fazer um jejum mais prolongado, então consulte o médico. Faça exame como é que está. Porque Deus não nos manda fazer coisas para o nosso prejuízo. Nós podemos ir a extremos. Então temos que ter cuidado com a saúde. Outra falta de arrependimento é outro erro. A falta de arrependimento. Por quê? Porque temos que partir sempre de uma atitude humilde e de arrependimento, confessando os nossos pecados. E outro problema são as interrupções e as distrações. Permitir que distrações externas, compromissos diários interfiram no nosso jejum. Distraídos com mídia, está jejuando, fica lá lendo o que fulano disse, o que Beltrano falou, qual é a última notícia. Não. Outro erro são as expectativas irrealistas. E aqui vou entrar numa das perguntas. Deus responde logo? Meu filho pode nem responder nada. Você pode até chegar ao fim do jejum. O que é que Deus falou? Não falou nada. E pode ter falado muito. Então não entre com expectativas erradas. Não saia dali, quando eu terminar de jejuar tem que estar isso, Deus tem que falar isso, Deus tem que responder aquilo. Não. Não seja irrealista, não espere resultados imediatos e específicos, porque nem sempre Deus vai trazer uma resposta imediata. Nem sempre aquilo que queremos. Às vezes estamos pedindo uma coisa, Deus sabe que é outra que nós precisamos, não é sequer aquela. Sempre temos que ter tua vontade no teu tempo, tua vontade do teu tempo, né? Porque às vezes Deus fala nos momentos mais inesperados. Né? Ainda ontem tive uma experiência na hora que estava graças pelo pão, né? A hora que você é interrompido. É Deus. Eu tenho que entender que Deus é Deus e ponto final. Deixa Deus ser Deus. E desconsiderar o propósito do jejum. Não ter um propósito claro ou perder de vista a intenção original do jejum é o último erro que eu gostaria de mencionar. Então, se você evitar esses erros, você vai tornar o seu jejum uma prática espiritual muito mais eficaz. Maravilhoso. Que mudanças mentais e emocionais nós podemos esperar com o jejum? Primeiro, a clareza mental. A clareza mental. O jejum pode ajudar a acalmar a mente, promovendo uma maior capacidade de foco. Você verifica, tem pessoas que nem por motivos espirituais jejuam, mas jejuam por quê? Porque querem ter um foco. Por exemplo, eu vou mostrar aqui algo. Você está muito ocupado, você tem decisões a tomar e você se abstém da alimentação ou às vezes come uma frutinha. Não porque você decidiu jejuar, mas porque está tão concentrado. O que é que você vai verificar? Sua mente é mais clara. Você raciocina mais rápido. Seus sentidos se tornam mais aguçados. O jejum tem essa bênção de tornar os nossos sentidos mais aguçados. Todos os nossos sentidos, o cheiro, o odor, tudo, a mente. Então, discernimento espiritual. O discernimento espiritual muitas vezes oferece uma lucidez inesperada. Ideias que vão surgindo. Uma luz que vem na nossa mente. A mente se torna mais sutil, capaz de perceber as verdades que estavam ocultas até quando você lê a palavra. Uau!
mente clara. Segundo, sensibilidade espiritual aumentada. A redução das distrações físicas, por exemplo, e mentais, pode abrir um espaço para uma percepção mais aguçada da presença de Deus e da direção de Deus na sua vida. E à medida que você vai afastando essas distrações, Deus se torna mais real. Essa percepção aguçada vai fomentar, inclusive, no lado emocional, a empatia, a compaixão. Terceiro, uma maior conexão espiritual. Frequentemente, o jejum aprofunda a nossa ligação com o divino, com Deus, com o Espírito Santo. Quarto, a autodisciplina e a força de vontade. Você aprende porque você controla a comida. Se eu consigo controlar o garfo, eu vou conseguir controlar muitas outras coisas. Então, a autodisciplina, a força de vontade, você sente que realmente você pode. Eu vou conseguir. Você supera desafios com mais firmeza e determinação. Você fez aquilo em relação ao jejum, mas isso vai afetar a sua vida em outras áreas. Quinto, reflexão sobre prioridades. Durante o jejum, a necessidade de reavaliar a sua vida, de verificar quais são os seus propósitos. Você então começa a ver quais são as prioridades. Você tem mais foco nas prioridades da sua vida e começa a alinhar melhor as suas prioridades. Em sexto lugar, um crescimento pessoal. Não tem como eu não crescer com a introspecção que eu faço, com a meditação, com a sensibilidade espiritual. E, em sétimo lugar, para ficar no número da completude, a paz interior. A paz. Alguém fez uma pergunta: o que é que eu faço que eu fico com dúvida depois do jejum? Meu filho, é o diabo que quer trazer essa dúvida. Você não aceite dúvida, não aceite condenação. Pelo contrário, vem a paz. Deus aceita, sim, o seu motivo. Deus aceita o seu jejum. Então, não aceite a condenação. Não tem que entrar em dúvida. Volte à palavra e a paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, vai montar guarda na sua mente e nas suas emoções. Amém. Existe um momento específico para jejuar? Muita gente perguntando se existe um momento específico. Ideal. Não há um momento universalmente ideal para jejuar, mas algumas circunstâncias podem ser propícias, ok? Não é que existe um momento, mas circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, orientação. Eu preciso de uma orientação. Preciso tomar uma decisão. É um momento propício. Senhor, eu preciso de uma direção, vou jejuar. Porque o propósito do jejum somos nós, para nós nos tornarmos mais sensíveis. Segundo, tempos de arrependimento. Quando você sonda o seu coração e vê que tem coisas que precisa mudar, vícios a vencer, pecados a vencer, evidentemente é um bom tempo para um jejum. Crises. Você está enfrentando crise. Você está enfrentando um desafio. Quando você sente a necessidade de se afastar de muitas coisas, das distrações, e separar um tempo para buscar a Deus. Intercessão. Eu citei há pouco a questão de Daniel, de Moisés. Um tempo de intercessão com jejum e oração. Às vezes você pode lembrar que Jesus, quando desceu do Monte da Transfiguração e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, ele disse que essa casta com jejum e oração. Em outras palavras, tem certas intercessões que demandam uma sensibilidade espiritual mais aguçada. Também preparação espiritual. Você quer simplesmente buscar a Deus para um preparo espiritual. Uma das minhas experiências mais gloriosas foi num tempo em que eu não tinha nenhuma crise, e quando fui chamado a um jejum prolongado em Campos do Jordão, eu disse: Senhor, não tenho nenhuma decisão para tomar, mas ele disse: não, quero estar contigo. Então é um tempo que você quer estar com Deus. E uau, que coisas tão tremendas Deus fez na minha vida naquele jejum. Número 1 foi quando ele me deu a luz sobre a questão das heranças, maldições hereditárias. Porque eu venho de uma família espírita.
Então, ir cortando essa ligação com os nossos ancestrais, porque a maldição vai até a terceira e quarta geração. E segundo é quando ele me leva ao ventre materno, não é, para trazer uma cura profunda da paternidade divina na minha vida. Mas quando eu entrei, eu achei isso para ele, disse que era para estar com ele. Ok, para estar com ele. Mas Deus sempre que nos chama, é um chamado. E nesse caso, não sou eu que estou com a necessidade, mas eu sinto de Deus um chamado. E existem os tempos litúrgicos que a gente chama, que são os tempos, às vezes, da igreja, que faz uma convocação. A igreja católica e algumas igrejas protestantes têm o tempo da quaresma, né, que fazem um jejum, o Yom Kippur e assim por diante. Então, são ocasiões, não que seja um tempo estabelecido no calendário, mas vai depender das nossas necessidades ou dos chamados que o Espírito Santo nos faz. E agora nós vamos responder a várias perguntas de vocês, que é: como Deus atende um jejum que seja de poucas horas, ou então um jejum de meio período, ou um jejum de um dia, jejum de 2 horas? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver de hora, dia, mês ou ano. A atitude do seu coração é que realmente importa. Você pode pular uma refeição, você pode pular 2, você pode pular 3, você pode... Não coloque nada disso como regra. O que Deus vai atender é o propósito do seu coração. Claro? E fale sobre o jejum de 2 vezes na semana. Olha, é bom, é ruim eu ter um dia fixo na semana para jejuar, 2 dias na semana? Eu volto à questão de que o hábito de um jejum semanal, nos dias de Jesus, por exemplo, os judeus costumavam jejuar 2 dias por semana. Costumavam jejuar. Mas Jesus não. Por isso eles interrogaram Jesus: vem cá, tu não jejuas, teus discípulos, os fariseus jejuam? Porque Jesus foi sempre contra essas regrinhas. Eu tenho muita dificuldade quando você começa a estipular uma coisa como uma regra, porque entramos aí no mérito das obras. Eu faço isso para conquistar aquilo. Você tem que estar sensível. O fato de você se abster de alimento independente 1 vez por semana, você tem benefícios físicos. Mas, como eu digo, se o propósito é espiritual, você tem que partir por tudo que eu falei até aqui. Aí é outra história. Você pode. Não há nenhum pecado em você estabelecer um dia para não comer, ou para se abster de algumas coisas. Eu não chamo isso um jejum espiritual. Não chamo isso um jejum espiritual. Os metodistas, com João Wesley exigia que o seu pessoal jejuasse 2 vezes por semana. Entendeu? Eu costumei, quando eu estava à frente do ministério, e da igreja local em São Paulo, toda terça-feira eu passava o dia de jejum e a gente orava o dia inteiro, por causa da oração, o dia inteiro, 1 dia por semana. Mas eu volto. Você pode sim estabelecer, se você quer jejuar 2 dias por semana, tenha sabedoria, você pode. Comer de menos não tem nenhum problema. Mas por que você vai jejuar 2 vezes por semana? É porque você vai passar 2 dias por semana com Deus? Amém. Mas só para não comer 2 dias? Amém também. Dê o dinheiro que você ia comer para o pobre, mas você não vai comprar a Deus por nada por causa disso. Pode desenvolver a compaixão, a identificação com os necessitados, mas eu aconselho a que você não crie uma lista de regrinhas, porque aí depois o diabo vem para lhe acusar quando você não pode cumprir aquilo. Como eu já vi, se você não ler a Bíblia antes, não tome café. Aí no dia que você de repente não teve tempo, teve que correr, foi para o hospital, pô, agora eu não vou tomar café porque passei 2 dias. Gente, esse tipo de regra é legalismo puro. Nós temos que entender que no Novo Testamento Jesus vai à essência da coisa. Por isso é que ele diz: vem cá, o noivo está aqui, por que vão jejuar? É a mesma coisa, é um dia de festa. Por que vai jejuar no dia de festa? Não é? Hoje é o novo ano. Vamos jejuar no Rosh Hashanah. Não, é para comer.
povo vai se alimentar. Mas você teve um chamado, sinta-se livre. Então não fique amarrado por esse mundo de coisinhas, porque aí vem lá, posso tomar água de coco no jejum prolongado? Pode. No jejum prolongado é aquilo, defina, busque o Espírito Santo. O que é que eu vou fazer? Olha, eu vou comer só saladas, eu vou comer só fruta. Tem gente que passa 30 dias só fruta. Eu já passei 40 dias só com suco misturado em água. Eu já passei 40 dias com uva. Enfim, não tem, você define. Então, água de coco, pode. Tudo pode, desde que você definiu e você sente liberdade. Abstinência de qualquer coisa. E volto, não, cuidado, porque o diabo é especialista em ficar lhe condenando. Ah, você quebrou seu jejum, porque você comeu uma banana, porque você comeu uma uva. Você tem que ter disciplina, mas se houve uma escorregadela, entenda, você está num processo, e não é por causa disso que Deus vai lhe ouvir. Não é porque você deixou de comer que Deus vai lhe ouvir. Porque o deixar de comer é para você se tornar mais sensível. E Deus pode falar com você até mesmo quando você estiver comendo. Então, nada de regrinhas. E jejuar de um só alimento que gosta, um só alimento preferido, vale? É o que eu chamo de abstinência. Tudo isso já está respondido. Eu acho que tudo que está aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui que eu sublinhei. Não, tudo. Não, está aqui. Só que você disse, desculpa que faço o jejum errado. Devemos dar mais tempo à oração e leitura da palavra? Está respondido. É um sacrifício que pode ser feito com algum propósito? Claro que sempre tem que ter propósito. Ou é só para nos humilharmos diante de Deus? Já respondemos tudo isso, não é? Nessa série, nós fizemos as dicas práticas com base nas perguntas de vocês para responder a todas as perguntas e vocês poderem fazer esse jejum aí de forma prática e eficaz espiritualmente. Então, nós encerramos aqui nosso episódio. Agradecemos a você por assisti-lo. Então, se conhece alguém que necessita dessa palavra, compartilhe. Não se esqueça também de se inscrever no canal e curtir. E até mais, até o próximo episódio de Jejum. Quem é você? E em quem você quer se tornar? Certamente você veio ao mundo com um propósito divino. E Deus tem um projeto para transformá-lo em um líder de transformação, em alguém que fará diferença em sua geração. Quem fala é Valnice Milhomens, diretora do Instituto Bíblico Palavra da Fé. Estamos aqui para dizer que o nosso Instituto Bíblico Palavra da Fé tem o propósito de formar líderes transformadores, líderes cheios do Espírito Santo, líderes formados da Palavra de Deus, a única que tem poder para libertar, transformar e levar-nos a um crescimento de um degrau, outro degrau, na semelhança de Cristo Jesus. Nosso curso um curso de 4 anos, no nível de bacharel em teologia. Nós entramos em uma parceria com a Fatim, reconhecida pelo MEC, então queremos dizer que o nosso instituto também pode lhe dar o diploma reconhecido, você terá mais uma graduação para o seu currículo. No fim do curso, você estará recebendo tanto o diploma pelo Instituto Bíblico Palavra da Fé, quanto pela Fatim, reconhecido pelo MEC. E assim você poderá demonstrar que teve uma formação sólida, porque diferente do que existe no mercado, a nossa formação inclui espírito, alma e corpo. Pensamos na pessoa de uma forma integral, não apenas uma cultura intelectual, embora não desprezemos o intelecto, pois Deus nos deu intelecto para ser usado, mas sarados, libertos de preconceitos, libertos de rejeição, libertos de cadeias e cheios do Espírito Santo. Não perca esta oportunidade, matrículas abertas, e será uma alegria, um prazer e uma honra ter você
como aluno do nosso instituto. Bênçãos plenas e que Deus possa usar a sua vida de uma forma como Ele sonhou. E Ele quer que você seja verdadeiramente um líder que fará toda a diferença em nossa geração.